Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, onde nós temos a oportunidade de estudar mais da palavra do Senhor. E, meus irmãos, a partir de hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. Então, vamos estudar aqui sobre a carta aos Romanos, a carta que Paulo escreveu. Então, hoje nós teremos essa introdução à carta aos Romanos e vamos passear aí por todos os capítulos de Romanos durante essas lives que nós teremos aí nas segundas e nas quintas-feiras. Então, vamos iniciar essa nossa nova jornada no livro, na carta aos Romanos, nessa epístola que Paulo escreveu. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre as cartas paulinas dentro da teologia, só para a gente ter uma ideia. Olha só, Paulo escreveu várias cartas, nós sabemos disso aí, né? As suas cartas, elas também têm teor soteriológico. Quais são essas cartas que têm teor soteriológico? Ou seja, que fala bastante sobre doutrina da salvação, coisa que nós já estudamos, né, nessas lives aí. A carta aos Romanos, que nós vamos estudar aqui, e a carta aos Gálatas. Então, tem teor soteriológico, tem teor sobre doutrina da salvação. Quando você lê essas duas cartas, você vai perceber que o foco de Paulo ali é tratar sobre a doutrina da salvação, a salvação em Jesus Cristo. Mas tem outras cartas também. Por exemplo, existem as cartas cristológicas, onde tem teor sobre cristologia, onde Cristo é a ênfase nesta carta. Por exemplo, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, onde mostra Cristo sendo o cabeça da igreja. Quando você lê Efésios e Colossenses, você já vai perceber a semelhança entre essas duas cartas. Efésios enfatizando o corpo, tendo Cristo como cabeça, e Colossenses enfatizando a cabeça, tendo a igreja como o corpo de Cristo. Então você vai perceber que essas cartas são cristológicas. Há Cristo que está sendo a ênfase nessas duas cartas. Temos também as cartas que são eclesiológicas, ou seja, as cartas que falam sobre a doutrina da igreja, a administração da igreja, como que a igreja deve se portar, como deve ser a ordem dentro da igreja. Por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios são cartas cristológicas, 1ª e 2ª Timóteo e também a carta a Tito são cartas eclesiológicas, né, que falam sobre a igreja. 1ª e 2ª Coríntios tratando sobre problemas que existem dentro da igreja, heresias entrando dentro da igreja, como que se deve administrar a igreja. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, cartas que dão ênfase ali à liderança da igreja, mostrando como deve ser o pastor, a vida do diácono também, a escolha de um pastor, a escolha de um diácono. Então são cartas eclesiológicas, cartas que falam sobre a doutrina da igreja. Então nós temos essas cartas. E também temos as cartas que Paulo escreveu, que são as cartas escatológicas. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando você lê, você vai perceber que a escatologia, os acontecimentos futuros, estão em alta naquela carta ali, estão em evidência naquela carta. Então, nós temos aqui uma breve divisão das cartas que Paulo escreveu. Cartas de soteriologias, cartas cristológicas, cartas eclesiológicas e cartas também com ênfase escatológicas. Então, vamos aí falar um pouco sobre Roma, né? Então, já que vamos estudar sobre a carta aos Romanos, essa carta que Paulo escreveu para esta cidade, vamos falar um pouco sobre Roma. Gostaria de mostrar aqui nessa nossa introdução algumas curiosidades sobre Roma. Olha só, Roma teve a sua fundação no ano 753 a.C. Então, foi nesse ano que Roma teve a sua fundação. Os irmãos que gostam de estudar escatologia, gostam de estudar o livro de Daniel, vão perceber que, durante o tempo, alguns impérios eram dominantes naquele mundo conhecido. Por exemplo, se começa-se com o Império Babilônico, Babilônia, com o rei Nabucodonosor, reinando sobre toda aquela localidade ali. Depois, a Babilônia cai e se levanta o Império Medo-Persa, essa união desses dois impérios ali, agora dominando depois da queda da Babilônia. Depois, o Império Medo-Persa cai e se levanta Alexandre o Grande, levando a cultura grega adiante, o Império Grego agora sendo estabelecido.
e a cultura grega tendo muita influência no mundo. E depois o Império Grego cai e quem se levanta? O Império Romano. Daí Roma, a partir de então, começa a ter domínio. Tanto que Jesus Cristo ele vem em cena, ele nasce debaixo do Império Romano. Agora era Roma que estava dominando. Paulo, quando se converteu nas viagens missionárias de Paulo, estava debaixo do Império Romano. E Paulo agora estava escrevendo, então, uma carta para uma igreja que tinha nascido em Roma, no coração do Império Romano. Uma curiosidade, meus irmãos. A cidade de Roma, ela está fundada sobre 7 colinas. Então você pode pegar um mapa, como esse que está aparecendo na sua tela, e perceber que a cidade de Roma está fundada sobre 7 colinas. Tem a colina chamada Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. São as 7 colinas que estão na cidade de Roma. Isso aqui é uma curiosidade para os irmãos conhecerem um pouco mais ali sobre a geografia de Roma também. Outra curiosidade sobre o Coliseu. Então você provavelmente já ouviu falar do Coliseu, assistiu filmes, séries que mostram o Coliseu, falem do Coliseu ali. Já viu essa imagem que está aparecendo na sua tela, né? A foto aí do Coliseu. O Coliseu ele foi construído no ano 72 até o ano 80 depois de Cristo. Ele foi construído ali pelo imperador Vespasiano e o seu filho também, General Tito. Olha só, o Coliseu era muito grande, ele abrigava uma plateia de 80 mil espectadores. Então é um estádio de futebol. Muita gente poderia estar ali naquele local no Coliseu para assistir os eventos que ali aconteciam. Uma curiosidade também, Roma invadiu o Império Romano ali, a partir pelo general Tito, invadiu Jerusalém no ano 70, onde houve a queda de Jerusalém. Lembra que Jesus Cristo falou em uma das suas profecias, em Mateus capítulo 24, dizendo para os discípulos, olhando para o templo grandioso que estava construído ali em Jerusalém, ele disse, aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele já estava fazendo e trazendo uma referência ao que aconteceria no futuro, e isso aconteceu no ano 70, onde o general Tito invadiu Jerusalém, destruindo Jerusalém, perseguindo os judeus e também destruindo o templo. O que aconteceu ali também? Muitos judeus no ano 70 foram levados cativos para Roma e muitos deles foram usados também a trabalhos forçados na construção do Coliseu. Então, foi usado mão de obra judia. Judiaram dos judeus nesse sentido, levando ali, construindo também o Coliseu. Então, o Coliseu foi construído aí no ano 72 até o ano 80. Como nós falamos, judeus foram levados cativos para essa construção também. Olha só, o Coliseu ele era palco de entretenimento, por isso que cabia ali 80 mil pessoas, né, para assistir todo o entretenimento que era levado ali. Por exemplo, briga de gladiadores. O pessoal era muito sanguinário, eles gostavam de assistir isso. Você talvez já deve ter assistido o filme O Gladiador, um bom filme para você assistir e ver ali um pouco sobre a história, né? Ainda que seja um filme, mostra um pouco ali sobre a história e como que eram as coisas. E realmente aconteciam brigas de gladiadores ali dentro. Só saía dali quem saía vivo, né? As pessoas ali, muitas delas morriam ali nessas brigas ali. Ali também era palco de teatro, onde tinha encenações teatrais, também palco de execuções, tanto que muitos cristãos foram mortos ali. Evidentemente, os mártires cristãos que foram perseguidos na época do Império Romano não morriam somente aqui no Coliseu, né? Nós temos ali exemplos dentro do Império Romano onde mártires morreram na Bíblia. Por exemplo, Estevão, o primeiro mártir, ele não morreu no Coliseu, mas perseguido pelos judeus. Outros, né? Nós vemos ali na Bíblia também Tiago sendo morto por espada. Então, muitos mártires morreram fora do Coliseu, mas o Coliseu também foi usado para isso. E também o Coliseu também era palco de caça de animais. Você talvez já ouviu falar de histórias onde leões eram soltos ali, homens e leões brigavam, vamos ver quem que sobrevive, né, nessa situação. Então, realmente foi um local sanguinário que aconteceu ali, né, essa questão do Coliseu. Uma curiosidade sobre esse teatro.
anfiteatro que existia ali em Roma e existe até hoje, né, o Coliseu. Outra curiosidade do Império Romano é a prática do homossexualismo. Meus irmãos, essa prática era muito comum no Império Romano. Muitos imperadores, eles eram homossexuais. E talvez você já tenha estudado isso nos seus livros de história ou na escola, essa informação de que muitos imperadores, muitos governantes ali do Império Romano, eles eram homossexuais. Por exemplo, o imperador Nero, ele chegou a se casar com um dos seus amantes. Era muito comum essa prática. E daí é interessante você saber disso, porque quando você ler Romanos capítulo 1, o primeiro capítulo de Romanos, onde fala sobre práticas homossexuais, isso vai te ajudar a entender melhor os costumes daquela época, como que a cultura já estava caída, como que o pecado também afetou a cultura daquela época. E era uma prática muito comum, tanto que o imperador Nero se casou com um dos seus amantes. Essa prática aí, ela foi perdendo espaço quando o cristianismo foi crescendo e tendo influência sobre a cultura. Então, pela história, você pode saber que em determinado momento, o cristianismo ele sempre foi perseguido no começo ali do seu nascimento, só que em determinado momento, depois de Constantino, quando ele colocou a religião como a religião do Estado, o cristianismo sendo a religião do Estado, então o cristianismo começou a ter mais influência, essa prática começou a ser diminuída um pouco. A gente pode notar algo bom aí, como que o cristianismo ele influencia de uma maneira positiva a cultura. Evidentemente, nós vemos hoje na nossa política brasileira como que o cristianismo ele tem sido perseguido, como estão tentando abafar a voz da Bíblia a qualquer custo. Por quê? Abafando a voz da Bíblia a qualquer custo, todas as práticas pecaminosas podem ser liberadas na nossa cultura, podem ser ensinadas dentro da escola, pode ser transmitida em TV aberta tranquilamente para você, algo que já está acontecendo, né? Mas abafando ainda mais a Bíblia, isso vai enaltecer. É por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Nós, cristãos, estamos aqui salgando. Ou seja, o sal ele tem uma propriedade de preservar a carne para que essa carne não venha a se apodrecer. E nós estamos fazendo isso. Tanto na cultura, nós estamos preservando para que a cultura não venha a apodrecer, ainda que o pecado já afetou tudo, mas a presença da Bíblia, a presença dos cristãos, a presença da igreja aqui na terra não deixa esse mundo piorar. Por isso que a tendência do mundo é, vamos tirar o sal, vamos tirar isso que está preservando, vamos tirar os conservadores, eles estão nos conservando demais, então vamos tirar para que a gente possa caminhar pelo caminho que nós queremos, o caminho do pecado. E a prática homossexual ali, desde o Império Romano, era uma prática muito comum. Então, outra curiosidade, não sei se você sabia disso, sobre a prática do homossexualismo. Outra curiosidade também é sobre as estradas romanas. Olha só, Roma, quando foi construída, o Império Romano, quando cresceu, eles trabalharam bastante nas estradas. E as estradas romanas trouxeram um grande progresso, grande riqueza para o Império Romano, porque facilitou as viagens, facilitou o comércio de um país para o outro, de uma cidade para outra, e a gente percebe ali como isso também ajudou na propagação do Evangelho. Meus irmãos, as estradas romanas foram construídas facilitando qualquer tipo de viagem, e Paulo, quando viajava suas viagens missionárias pregando o evangelho, explanando o evangelho por este mundo, ele usava as estradas romanas, o que facilitou a sua viagem. Então não fique pensando que Paulo andava só no meio do mato até chegar a uma outra cidade. Não, ali já tinha estradas, né, bem pavimentadas, e Paulo fazia uso delas para ir para várias cidades. Foi assim que ele chegou a Éfeso, foi assim que ele chegou da Macedônia, foi para a Caia. Então ele viajou por essas estradas que Roma construiu, e isso também ajudou na propagação do evangelho. Olha só, nós temos aqui algumas frases famosas que provavelmente você já usou ou pelo menos já ouviu, que fazem uma referência às estradas romanas, para você ver como que elas se tornaram realmente famosas. Uma frase é: todos os caminhos levam a Roma. Talvez você já tenha falado ou você já tenha ouvido sobre essa frase aí.
fazem uma referência de como eram boas as estradas romanas, como que Roma, nesse seu império, conseguiu construir uma boa estrutura de estrada. Então é uma frase que dá uma referência a isso. Uma outra frase é essa daqui: quem tem boca vai a Roma. Talvez você já tenha falado ou já tenha ouvido também. Hoje essa frase faz uma referência a isso também, né? Porque qualquer pessoa que estava em qualquer local ali do Império Romano, se tivesse boca, né, era só perguntar que tinha alguma estrada que estaria levando a Roma. Olha só, essa frase é muito comum, a gente costuma falar ela, mas ela não é a frase original. A frase original é esta outra aqui. A frase original é: quem tem boca, vai a Roma. Então, vaia do verbo vaiar, falar mal, né, de Roma. Então, essa é a frase original. Mas devido aí à fonética brasileira, né, que não ajuda, vaia e para vai a Roma, a gente acabou separando o verbo, a letra A do verbo vaiar, e a gente acabou tendo essa frase: quem tem boca vai a Roma. O que não seria errado falar também, comparando com as estradas romanas, né? Quem tem boca, você pode chegar a qualquer lugar, é só perguntar, só se comunicar, né? Pergunta como que eu posso chegar até Roma, que alguém vai indicar um caminho, uma estrada que leva ali. E, evidentemente, no Império Romano, todas as estradas ali, já que Roma era a capital do Império, todas as estradas, então, iam influenciar para Roma, né? Então, tudo iria para ali, porque era a capital do Império Romano. Então, Roma teve boas estradas, e isso contribuiu para a propagação também do Evangelho. Uma curiosidade que eu gostaria de passar para vocês também. Uma outra curiosidade é sobre a lei romana. Então, olha só essa frase aqui em latim: dura lex, pax lex. Então, o significado dela é: a lei é dura, mas traz paz. E realmente, meus irmãos, Roma tinha uma lei dura, e essa lei era para trazer paz em todo o seu império. Note que Roma cresceu e estava dominando vários povos. Então, eles dominavam vários povos ali. E eles queriam trazer paz para o império. Não permitiam que nenhum povo se rebelasse contra Roma. E ele tinha leis duras para isso também. Eram leis duras, mas realmente ali ele conseguia trazer um ambiente pacífico em todo o Império Romano. Um ambiente de paz, ainda que eles estavam dominando sobre tudo, mas as pessoas tinham paz ali naquela situação, naquela localidade. Olha só, os romanos, eles não permitiam a penalidade de morte, né? Então eu acabei colocando morte aí só com a letra I. Eles não permitiam a penalidade de morte em seu império. Só o governo romano poderia punir. Então, por exemplo, naquela situação em que alguns fariseus levaram uma mulher para Jesus Cristo, dizendo para Jesus: olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. O que o senhor diz? Os fariseus, evidentemente, estavam trazendo uma pegadinha para Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo falasse ali: não, tem que cumprir a lei, a palavra de Deus tem que ser vigorada, vamos apedrejar ela. Então Jesus Cristo eles estavam colocando Jesus Cristo contra o Império Romano, porque o Império Romano não permitia nenhum julgamento religioso que levasse à morte. Os únicos que poderiam cumprir a penalidade de morte era o governo romano. Então, ninguém mais. Era somente o governo romano que poderia cumprir a penalidade de morte. Por isso que os judeus não poderiam cumprir as escrituras do Antigo Testamento, tentando aplicar a lei mosaica na sua localidade, em trazer a pena de morte por apedrejamento pessoas que descumpriam alguma lei de Deus e que eram merecedoras desse tipo de penalidade, como a pena de morte por apedrejamento. Então eles não poderiam fazer isso, porque quem dominava naquela região ali era o Império Romano, que dava para os habitantes uma liberdade religiosa, mas não dava para eles a liberdade de cumprir penas de morte, ainda que a religião deles desse este aval, essa garantia para que eles pudessem fazer. Então Roma não permitia isso. A lei que eles traziam era dura, mas traziam paz para a cidade, para a localidade. Outra coisa também, os soldados, eles pagavam com a vida por um serviço mal feito.
Note como que a lei era dura. Soldados romanos pagavam com a vida se eles não conseguiam cumprir bem o seu serviço. Olha só esse exemplo de Atos, capítulo 16, versículo 27. Muitas vezes nós lemos as histórias da Bíblia e não sabemos qual que é o pano de fundo. Olha só, Atos capítulo 16 vai contar a história de que Paulo e Silas foram presos, teve aquele terremoto e o carcereiro, o dono da prisão que estavam cuidando dali, ele quis se matar. Né? Por quê? Os presos tinham fugido. E você já se perguntou por que ele quis se matar? Né? Só porque os presos fugiram. Hoje, nas cadeias brasileiras, muitos presos fogem e nenhum policial se mata por causa disso. E por que esse homem ele queria se matar? Olha só, Atos 16, 27 diz assim: depois que teve o terremoto, aconteceu isso. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que ele queria se matar? Porque ele sabia que Roma iria matar ele. Então ele preferia acabar logo com a sua vida do que sofrer a penalidade de sofrimento e morte na mão do governo romano. E Roma trazia essa lei dura para os soldados que permitissem que os presos fugissem. Então, ele preferiu, é melhor eu acabar com a minha vida de uma maneira rápida aqui do que cair na mão do governo. Então, muitas vezes nós lemos as histórias bíblicas e não sabemos qual que é o pano de fundo dessa história. Isso é interessante você saber. Olha só outra curiosidade aqui. Dentro da lei é dura, mas traz paz. Os zelotes, né? Então você tem Judas, o zelote, um dos seguidores de Jesus Cristo, né? Os zelotes, eles eram judeus inimigos do império. Então você pode estudar um pouco sobre a história dos zelotes e vão perceber que eles eram judeus ali, mas eles não queriam que o Império Romano estivesse dominando sobre eles. Diferente dos herodianos. Os herodianos eram judeus que aceitavam o Império Romano dominando sobre eles. Eles eram tidos como traidores da nação. Mas os zelotes eram aqueles judeus ali zelosos, por isso que eles recebem esse nome de zelotes. Eles eram zelosos pela sua nação e eles muitas vezes lutavam contra o Império Romano e às vezes usavam a força bruta, a força física para batalhar contra o Império Romano, porque eles não aceitavam que Israel, o povo de Deus, fosse dominado por uma nação gentílica. Então, eles recebiam esse nome de zelote. Nós temos na Bíblia Judas, que era chamado o zelote. Evidentemente, depois que ele começou a seguir a Jesus Cristo, ele deixou esse aparato político, né, o zelote, de lado, mas ele ficou ainda com a fama, por isso que ele é chamado de Judas o Zelote. E nós temos também uma outra referência, uma outra possibilidade de zelote, é Barrabás, aquele que não morreu na cruz, porque Jesus Cristo morreu no lugar dele. Olha só esse texto de Lucas, capítulo 23, versículo 19. Lucas 23, 19 vai falar sobre Barrabás. E diz assim, 23, 19. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Olha só, foi por isso que este judeu, Barrabás, ele havia sido preso. Provavelmente ele fazia parte do grupo dos zelotes, onde ele promoveu uma sedição, um tumulto contra os romanos, contra os soldados romanos, e no meio desse tumulto ele aproveitou para matar algum romano. Então, provavelmente, ele foi preso porque ele fazia parte do grupo dos zelotes, e sendo parte do grupo dos zelotes, ele ali atuou com a sua força física para tentar livrar Israel, ou como meio de protesto, para que Roma não dominasse em cima de Israel. Roma trazia uma dura lei, mas essa dura lei trazia a paz porque ele não permitia que ninguém se levantasse em violência. Os únicos que poderiam ser soldados ali e trazerem pena de morte, por exemplo, era o governo romano, os soldados romanos. Então aqui uma outra curiosidade sobre a lei em Roma, do Império Romano. Meus irmãos, uma coisa muito importante de nós estudarmos também é estudar geografia bíblica. Olha só, e é uma dica que eu quero passar para você. Pega um mapa mundi,
pega aí nos seus livros de geografia, na internet mesmo, pesquisa aí o mapa mundial, para você brincar com o mapa mundi, para você estudar um pouco as localidades dos países. Porque a gente lê sobre Israel e a gente não sabe onde fica Israel. A gente lê sobre o Egito e não sabe onde fica o Egito. A gente lê sobre o Império Babilônico e a gente não sabe nem onde ficava a Babilônia. A gente lê sobre muitas localidades e cidades na Bíblia e a gente lê por ler, mas a gente não consegue imaginar onde ficavam essas localidades. A gente vê a história de que Jesus Cristo estava na Galileia e foi para a Judéia. E a gente nem sabe qual que é a distância disso, não sabe que da Galiléia para a Judéia tem que passar por Samaria, não sabe da briga que os samaritanos tinham com os judeus e com os galileus, a gente acaba lendo muitas vezes o texto por ler e não entendendo muito bem. Mas a Bíblia, ela nos leva a estudar muitas coisas. A Bíblia me leva a estudar geografia, porque ela fala de locais geográficos. A Bíblia me leva a estudar história, porque ela conta a história. A Bíblia me leva a estudar matemática. Quando eu vou ler Daniel capítulo 9, eu tenho que fazer conta para entender as 70 semanas de Daniel. Então a Bíblia nos leva a estudar muitas outras coisas. E é importante você estudar um pouco de geografia também. Então aí na sua tela está aparecendo o mapa mundi. Evidentemente, talvez você esteja vendo pelo seu celular, então a imagem não fica muito grande, mas você pode depois procurar, né, na internet aí, ou se você tem um mapa mundi na sua casa, e passe aí 20 minutos, 15 minutos aí simplesmente olhando os países da sua localidade, tente achar onde fica o Egito, e daí você vai descobrir, nossa, quais são os países que compõem a América, né? Daí você vai perceber Canadá, Estados Unidos, México, faz parte da América, o Brasil, né, faz parte da América, Peru, Argentina, os nossos inimigos no futebol, né, fazem parte da América. Você vai descobrir quais são os países que fazem parte do continente africano. Você vai ver a África do Sul, você vai ver o Egito, que tanto a Bíblia fala, né? Livro de Êxodo, livro de Gênesis, por exemplo, fala do Egito. Então você vai descobrir que fica na África. Você vai estudar sobre a Ásia. Quais são os países que compõem a Ásia? Você vai ver a China, a Índia, a Austrália, a Rússia, Mongólia. Você vai estudar os países que compõem a Europa também. Daí você vai ver aí a Espanha, você vai ver Portugal, os nossos patrícios, né, de onde saiu Cabral e veio aqui para o Brasil. Então você vai simplesmente brincar com o mapa. Você olha para o mapa e começa aí a estudar, ver as localidades dos países. E daí depois você vai diminuir. Daí, por exemplo, aí agora só está o continente europeu. Daí você vai descobrir quais são os países hoje que compõem a Europa. Daí tem aí os Países Baixos, né? Noruega, Suécia, Finlândia. Tem a Ucrânia, né? Que está nessa briga aí com a relação à Rússia. Daí você vai descobrir que metade da Rússia faz parte da Europa, outra metade da Rússia faz parte da Ásia, porque a Rússia é um país muito grande. Você vai ver que tem a Romênia, França, Espanha, Portugal, a Itália, onde a capital é Roma. O foco do nosso estudo aqui, né, a carta aos romanos. Então você vai descobrir a Itália, esse país que se parece com uma bota chutando a Sicília, né? Então a Itália, então você vê aí e vai perceber que foi para cá que Paulo direcionou a sua carta aos romanos. Então é importante você estudar geografia. Olha só um outro mapa que eu tenho aqui. Provavelmente esse mapa está no final da sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, nas páginas finais, depois de Apocalipse, normalmente as Bíblias compõem alguns mapas ali. E talvez você tenha um mapa que seja idêntico a este daqui. Esse mapa aqui está mostrando um pouco da Europa e da Ásia e da África. Está mostrando aqui o Império Romano, como que o Império Romano era muito grande. Olha só, o Mar Mediterrâneo pertencia ao Império Romano. Então você pode perceber que toda essa costa da África, incluindo Alexandria, o rio Nilo, pertencia a Roma durante o seu império. Daí você vai subir um pouco mais, aí você vai perceber que Chipre, Tiro, Judéia, Jerusalém, Israel por completo, Damasco, Antioquia, todos eles pertenciam ao Império Romano. Vai perceber que a Ásia Menor, Galácia, né, que fazem parte da Ásia, todos pertencem ao Império Romano, e a parte aí da Europa, né, todos pertencentes também ao Império Romano. Vai perceber que existia ali a Espanha, que Paulo desejava muito ir para a Espanha, e ele cita a Espanha na sua carta a Roma, né, aos romanos que ele escreveu. Vai perceber que existe a Gália, Itália. Então é muito importante você conhecer a geografia bíblica. Olha só, uma atividade
que eu queria passar para você, e tente realmente fazer isso. A melhor maneira de estudar geografia bíblica é você ler o livro de Atos com um mapa do seu lado. Daí você vai ler o livro de Atos, você vai ver ali citando localidades. E toda vez que citar uma cidade, você vai no seu mapa, procure um atlas bíblico, por exemplo. Se não tiver, procure na internet e você fique com o mapa de um lado e a Bíblia de outro. Então, quando você vai estar lendo Atos, você vai vendo ali as localidades e vai procurando no mapa. Vai ver as viagens missionárias de Paulo, vai olhando no mapa e percebeu tanto quanto ele viajou, a distância que ele percorreu, sem carro, sem Uber, sem 99. Ele simplesmente foi andando de barco, a cavalo, ele foi caminhando ali por essas localidades. Então, você vai estudando com o mapa. A melhor atividade é estude para iniciar, né, o seu estudo de geografia, leia o livro de Atos com o mapa do lado. Olha só, meus irmãos, vamos entrar aqui na introdução, então, da nossa carta. A data da carta, ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo. Ela foi escrita enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, que ficava na Grécia, né? Na ocasião da coleta dos santos. Então, vocês sabem que Paulo ele estava levantando uma coleta e na sua terceira viagem missionária, quando ele estava ali na região de Corinto, que fica na Grécia, ele então escreveu essa carta aos romanos. E é fácil identificar o momento que ele escreveu essa carta aos romanos aqui. Por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 16, olha só o que diz lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 3, Paulo vai iniciar esse pedido da coleta aos santos. Alguns judeus ali em Jerusalém estavam passando por necessidades, dificuldades financeiras, e Paulo, então, estava levantando uma coleta para esses irmãos em Cristo. E aqui ele escreve, enquanto ele estava em Éfeso, ele escreveu a carta de 1 Coríntios. Então, ele estava na cidade de Éfeso, ele escreveu a carta de 1 Coríntios, enviando para os coríntios que ficavam na Grécia. E na sua carta ele escreve assim no capítulo 16, versículos 1 ao 3. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então, Paulo aqui está iniciando o seu pedido de coleta, né, entre os irmãos em Cristo para ajudar os cristãos que estavam em Jerusalém. Então, Paulo estava em Éfeso nessa ocasião em que escreveu a carta de 1 aos Coríntios e ele enviou essa carta para a igreja de Corinto para que eles começassem a se preparar. Paulo depois sai de Éfeso, ele atravessa o mar Egeu e vai para a Europa, na região da Macedônia, na região da Acaia, que fica acima da Grécia, acima ali de Atenas, acima de Corinto. Então ele estava ali na região da Macedônia, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. E daí olha só o que ele escreve nessa segunda carta. Ele ainda não tinha chegado na cidade de Corinto, mas na segunda carta, capítulo 9, versículos de 1 a 5, ele vai reforçar esse pedido da coleta aos santos. Ele diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios. Ele estava na Macedônia agora, dizendo que a Acaia, onde ficava Corinto, estava preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venham dizendo, estivesseis preparado. Para que, caso algum dos macedônios fossem comigo e vos encontrarem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei convenientemente comendar-vos aos irmãos que me procedessem entre vós e me preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então ele estava agora na Macedônia, escreveu aqui a segunda carta aos Coríntios, reforçando esse pedido da coleta. E quando então ele chega na cidade de Corinto, é quando então ele escreve a carta aos Romanos. E olha só o que diz ali Romanos 15, 25 e 26. Romanos 15,
25 e 26 diz assim: Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, note aqui a história cronológica, começando com 1 Coríntios, ele fala sobre essa coleta, depois vai para 2 Coríntios, ele fala sobre essa coleta, e quando ele chega na cidade de Corinto é quando ele escreve a sua carta aos romanos, e ele cita essa coleta que já estava chegando no fim desse trabalho, onde ele iria levar esses alimentos para Roma. Então, aqui é só para a gente situar quando a carta foi escrita. Talvez você fique com uma dúvida, mas na minha Bíblia, depois de Atos, vem Romanos. Depois de Romanos, vem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas nós estamos vendo aqui, nessa história cronológica, que 1 Coríntios foi escrito antes da carta aos Romanos. 2 Coríntios foi escrito antes da carta aos Romanos. Mas na minha Bíblia, primeiro vem Romanos, depois 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Por que isso? As cartas não estão colocadas aqui em ordens cronológicas? Não estão colocadas em ordem cronológica. Você vai perceber que as cartas elas foram colocadas na nossa Bíblia por ordem de tamanho. Primeiro foi colocada a carta maior, indo para a menor que Paulo escreveu. Então começa com Romanos, a carta maior que Paulo escreveu. Depois vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios, até Tito, a última carta, a menor carta, Filemão, que Paulo escreveu. Tito e Filemão são as cartas menores. Então vai da ordem do maior para o menor. Depois nós temos as epístolas gerais. Começa com Hebreus, a carta grande, maior, e indo até Judas, a carta menor. Então não é por ordem cronológica que foi colocado na nossa Bíblia, compilado aqui na Bíblia, mas por ordem de tamanho, simplesmente para a gente ter uma organização, né, no momento de procurar os livros da palavra do Senhor. Então essa carta que ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Uma outra curiosidade também, não foi Paulo quem fundou a igreja de Roma. Daí você pode ficar pensando, mas como se não foi ele que fundou, se não foi ele que viajou pelas suas viagens missionárias até Roma, pregando o evangelho, como que nasceu essa igreja então? Primeiro, olha só Romanos, capítulo 1, versículos 10 e 11, vai mostrar que Paulo não conhecia ainda essa igreja da cidade de Roma. Diz assim, Romanos 1, 10 e 11. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E o versículo 15 também. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha só, Paulo ainda não tinha ido para lá. Ele não tinha visitado Roma, não foi ele quem plantou essa igreja em Roma. A gente sabe que Paulo só visitou Roma em Atos capítulo 28, foi quando ele foi preso para lá. E ele foi, não em liberdade, mas ele foi como um prisioneiro. Ele ficou lá durante 2 anos, preso numa casa que ele tinha alugado, mas com soldados ali vistoriando ele 24 horas por dia. Só nessa ocasião que ele foi ali para Roma. Então, fica a pergunta, quem foi que fundou então a igreja em Roma? Quem iniciou o evangelho ali? Nós temos 2 possibilidades na Bíblia. A primeira possibilidade é o centurião que viu Jesus Cristo sendo crucificado, lá em Lucas capítulo 23, versículo 47, quando ele viu Jesus Cristo morrendo ali na cruz e todas as coisas que estavam acontecendo, o céu se escurecendo, o terremoto que aconteceu ali, ele disse, verdadeiramente esse é filho do Deus vivo. Então é uma possibilidade que tenha sido aquele centurião, um soldado romano que em uma das suas voltas para Roma, talvez ele tenha levado consigo o evangelho, né, de que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. É uma possibilidade, mas a possibilidade que seja mais plausível é a que está em Atos capítulo 2, versículo 10, onde os prosélitos, pessoas ali que eram de Roma,
que ali flertavam com a religião judia, por isso que eles eram chamados de prosélitos. Eles ali, numa das festas que os judeus ali fizeram em Jerusalém, eles estavam ali presentes, saíram de Roma, foram para Jerusalém, e ali eles ouviram sobre as grandezas de Deus e se converteram a Deus. Então, na volta para Roma, eles levaram então o evangelho. E a gente pode notar que eles estavam presentes quando a igreja nasceu, o Espírito Santo desceu nesta ocasião. Atos capítulo 2, versículo 10 diz assim: da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então ali a gente percebe que naquela festa do Pentateuco, de Pentecoste, em Jerusalém, que estava acontecendo ali na descida do Espírito Santo, onde os discípulos ali começaram a falar em outras línguas, línguas idiomáticas, onde esses homens estavam entendendo tudo. Eles ouviram da grandeza de Deus, muitos se converteram ali após a pregação de Pedro, e na volta para suas cidades, para suas localidades, sua cidade natal, seu país natal, eles levaram consigo também o evangelho. Então é uma possibilidade, e a possibilidade mais plausível é que tenha sido esses prosélitos de Atos capítulo 2, que levaram o evangelho para Roma, e assim nasceu a igreja em Roma, visto que não tinha sido Paulo que tinha levado o evangelho para ali, mas ele desejava muito visitar Roma, já que ele ouviu que agora existia uma igreja ali. Então ele queria ir para lá, compartilhar do evangelho, receber também ali bênçãos daqueles irmãos. Uma outra curiosidade também nessa introdução: Paulo ele fez uso de um amanuense para escrever a carta. Amanuense não é a pessoa que nasce no Amazonas. Amanuense é a pessoa que escreve textos à mão. Então ele é chamado de amanuense. Então Paulo ele fez uso de um amanuense. Ele ditava as coisas e alguém escrevia por ele. Então não saiu da mão dele essa carta aos romanos. Olha só o que diz Romanos capítulo 16, versículo 22. Nós vamos perceber que Paulo tinha esse costume, em todas as cartas que ele escrevia, usava alguém para escrever por ele. Romanos 16, 22 diz assim: eu, Tércio, note que não é Paulo, é um outro homem. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saldo no Senhor. Então note que Paulo ele fez uso de um irmão em Cristo para escrever a carta por ele. Paulo ia ditando e este irmão, no caso aqui Tércio, ia escrevendo por ele. Olha só, por que Paulo não escrevia suas cartas, né? Porque talvez ele tivesse algum problema de visão, por isso que outros escreviam por ele. Isso é uma possibilidade, não é certeza, nós não podemos dar a certeza que Paulo tinha esse problema de visão, mas é uma possibilidade bem plausível. Olha só esses versículos que talvez indiquem que Paulo tinha um problema de visão e por isso que ele não escrevia as suas próprias cartas. Ele ditava e outra pessoa escrevia e ele assinava no final para que a igreja que recebesse a carta pudesse perceber que a carta era dele, porque eles diziam, olha, tem a assinatura de Paulo aqui. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. É uma outra carta de Paulo também, mas que Paulo não escreveu ela por completa. Ele ia ditando e a pessoa ia escrevendo por ele. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim, 3,17. Diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Então note que Paulo está mostrando aqui, olha, esse é o sinal em todas as cartas que eu escrevo. Então alguém escreve por mim, eu só vou escrever a saudação final, para vocês saberem que a carta pertence a mim. Então Paulo deixava lá a sua assinatura, provando que a carta era dele. Então provavelmente ele tinha um problema de visão. Como que eu sei disso, ou como que eu posso deduzir isso, né? Pelo menos deduzir isso. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 11, numa outra carta que ele escreveu, olha só o que ele disse aqui. Gálatas 6,11, e aqui nós temos uma curiosidade. Essa é a única carta que Paulo escreveu por completo. Todas as outras ele usava um amanuense. Ele ditava e alguém escrevia e ele só assinava no final. Mas a carta aos Gálatas ele escreveu por completo ela inteira. E por que ele escreveu por completo? Ele não tinha à sua disposição ali rapidamente um amanuense.
e a carta exigia agilidade, porque a igreja aos Gálatas estava entrando numa heresia e Paulo queria logo trazer a informação verdadeira para eles. Então ele escreveu rapidamente e enviou essa carta. Então ele não fez uso de um amanuense, mas ele próprio escreveu. E ele escrevendo essa carta, olha só o que ele diz no capítulo 6, versículo 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então note que ele falou que a letra dele era grande. Por que era grande? Porque talvez ele tinha um problema de visão e para que ele pudesse enxergar melhor, ele escrevia então ali com letras grandes. Então, mas essa é uma curiosidade, Paulo sempre fazia uso de um amanuense. Ele ditava e alguém escrevia e ele simplesmente assinava no final, com exceção da carta aos Gálatas, que ele escreveu por completo, porque a carta exigia ali uma certa emergência e urgência de levar logo a informação para os Gálatas, porque eles estavam entrando numa heresia. E quem enviou essa carta para Roma, então? Quem que foi o carteiro? Será que Paulo usou os correios brasileiros para que levasse a carta? Talvez ela não tivesse chegado a tempo. Mas olha só, na carta aos Romanos, ele identifica quem que foi o carteiro, ou melhor, a carteira, a pessoa que levou a carta para Roma. E Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, mostra o nome da pessoa. E ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia ficava do ladinho de Corinto. Lembra que Paulo estava em Corinto e agora a irmã Febe estava junto com ele e iria ser enviado para Roma. Então ela iria para lá e nessa viagem para lá ela aproveitaria para levar essa carta que Paulo escreveu. E o versículo 2, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então essa irmã, por nome Febe, foi a carteira, foi os correios que Paulo usou para levar essa carta para a igreja de Roma. Então nós temos essas curiosidades aqui. Outra também, qual que é o propósito dessa carta, já que estamos estudando a introdução da carta aos Romanos? O propósito dessa carta é responder à pergunta do século. Qual que é a pergunta dos séculos? Olha só, Jó, capítulo 9, versículo 2, vai mostrar para nós qual que é a pergunta fundamental que nós precisamos fazer. E Paulo, na sua carta aos Romanos, vai responder esta pergunta. Jó, capítulo 9, versículo 2, diz assim: na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Esta é a pergunta. Como pode o homem ser justo para com Deus? Como o homem pode ser justificado diante de Deus? E esse é o âmago, esse é o teor da carta que Paulo escreveu para Roma, para os romanos. Então ele escreveu respondendo essa pergunta sobre justificação. E quando você lê Romanos, você vai perceber que esse é o assunto principal, é salvação. Então vai falar sobre o homem pecador, como que o homem que é pecador está separado de Deus, como ele pode ser justificado somente através do sangue de Jesus Cristo, e depois da justificação ele pode receber as bênçãos que essa justificação traz. Como o homem então pode ser justificado diante de Deus? A carta aos Romanos vai responder essa pergunta, que é a pergunta dos séculos, a pergunta que todo homem precisa fazer e precisa obter a resposta. Qual que é o verso-chave aqui da carta aos Romanos? É aquele texto bem conhecido de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. É considerado o versículo-chave desta carta, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse aqui é considerado o versículo-chave da carta. Então é o coração da carta, está aqui neste versículo. E como que essa carta é dividida? Você pode perceber que em todas as cartas de Paulo, ele traz uma divisão muito simples. Ele primeiro traz a seção doutrinária e depois ele traz a seção prática. Então primeiro ele joga doutrina, informação e depois ele joga prática. O que eu devo fazer a partir de então? Então, por exemplo, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11 de Romanos é a seção doutrinária. Ali só tem informação, é muita informação,
falando sobre o pecado do homem, sobre salvação, sobre justificação, sobre as bênçãos da salvação, sobre a nossa segurança em Cristo, sobre o pecado. Então ali é informação teórica. Do capítulo 12 até o capítulo 16, agora Paulo joga a bomba para você. O que você deve fazer? Agora é sua vez, é a parte prática. Então, do capítulo 12 até o 16 é a parte prática. Já que a gente recebeu toda essa informação na sessão doutrinária, agora o que nós devemos fazer? Como que essa informação vai transformar o nosso estilo de vida e o nosso proceder aqui na Terra? Capítulo 12 até o capítulo 16, a sessão prática. Para a gente terminar, então, nossa live de hoje, essa nossa introdução da carta aos Romanos, gostaria de terminar com algumas opiniões notáveis de pessoas que falaram sobre a carta aos Romanos. Por exemplo, a primeira pessoa aqui é Crisóstomo, que nasceu em 343 depois de Cristo e morreu ali no ano 407 depois de Cristo. Então, faz tempo. Olha só, ele era considerado um dos maiores pregadores, este homem Crisóstomo. Quando você estuda história da igreja, você pode ouvir sobre este homem. Interessante uma coisa que ele fazia, né? Ele lia Romanos 2 vezes por semana. Imagine você, 2 vezes por semana você lê a carta aos Romanos. Então ele tinha essa prática na sua vida. Toda semana, 2 vezes ele tinha que ler o livro de Romanos. Evidentemente, a gente vive numa cultura ou num estilo de vida que a gente quer as coisas tudo rápido. E a gente é muito atarefado com muitas coisas, trabalho, faculdade, escola, academia, hobbies. Então, a gente tem que colocar tudo dentro de 24 horas. E quando a gente olha para a carta aos Romanos, vê tantos capítulos ali, 16 capítulos, a gente fica pensando, não, isso aqui é muito demorado para terminar a ler. Mas, numa sentada, uns 30 minutos, 40 minutos, você consegue ler a carta aos Romanos. E este homem aqui, este cristão, ele tinha essa prática de 2 vezes por semana ler, 2 vezes, né, na semana, ler aqui a carta aos Romanos 2 vezes, né, durante a semana. É uma prática que ele tinha. Então, é uma opinião notável deste homem aqui. O outro homem também, Coleridge, que nasceu em 1772 e morreu em 1834, ele era um escritor inglês. Ele considerava a carta aos Romanos como a obra mais profunda jamais escrita. Então, ele valorizava grandemente a carta aos Romanos. Quando ele leu a carta aos Romanos, ele viu ali uma profundidade de informação, uma profundidade de doutrina, sendo a carta mais doutrinária que Paulo escreveu. E ele valorizou isso grandemente na sua vida, e ele diz isso: é a obra mais profunda jamais escrita. De todos os livros, né, não pode ser comparados no mundo inteiro, né, algum livro que chegue aos pés dessa carta aos Romanos. Então ele valorizou bastante essa carta. Olha só, nós temos também aqui Calvino, e nós já estudamos um pouco aqui sobre o calvinista, né, o calvinismo. Ele também foi um teólogo e ele disse assim sobre esta carta: abriu-se a porta a todos os tesouros das Escrituras. Então, ele estava anotando aqui que a carta aos Romanos tem uma preciosidade inigualável. Então, ele percebeu que a carta aos Romanos é de algo precioso e ele valorizou grandemente esta carta que Paulo escreveu. Nós vamos estudar, né, mais sobre essa carta aqui, vamos estudar capítulo 9, que infelizmente, além de Calvino ali valorizar bastante a carta aos Romanos, ele interpreta Romanos capítulo 9 de uma maneira errônea. E a gente vai ver que o calvinismo ele não apoia isso. Nós vamos estudar também Romanos capítulo 9, que é um capítulo que eles se baseiam bastante, também a pedido de um dos nossos acompanhantes, que pediu para a gente analisar Romanos capítulo 9. Nós vamos chegar lá. Então, aos pouquinhos, nós estamos nos aproximando aí de Romanos capítulo 9. Lutero também foi considerado o pai da reforma. Ele disse assim sobre Romanos: o livro principal do Novo Testamento e o evangelho mais puro. Então, ele valorizava também esta carta. E, por fim, Melanchthon, 1497, o ano do seu nascimento, 1560, o ano da sua morte. Ele também foi um reformador. E, a fim de se familiarizar melhor com a carta, ele copiou 2 vezes essa carta com a sua própria mão. Então, imagine você fazendo isso,
para que você se familiarize melhor com a carta, com cada trecho, com cada capítulo, com cada versículo, com cada detalhe, com cada vírgula e ponto dessa carta, você copiar ela 2 vezes na sua própria mão. Foi isso que ele fez durante em vida, para que ele pudesse estar ali mais aconchegado com essa carta, mais familiarizado com esta carta, a carta aos Romanos. E eu termino aqui com essas opiniões, essas frases notáveis, né, essas ações notáveis que alguns homens da história valorizaram a carta aos Romanos, e nós devemos também valorizar não só a carta aos Romanos, mas toda a Bíblia. Toda ela é importante, mas no momento vamos passar aí um tempo estudando esta carta. Então hoje ficamos aí com esta introdução, e a partir da próxima live nós vamos começar aí do capítulo 1 e vamos por essa jornada até terminar esta carta, a carta aos Romanos. Que Deus esteja abençoando sua vida e que através dessas lives aí ele também possa trazer instrução, trazer edificação, salvação para a sua vida também. Então, termino por aqui. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua família.